Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no clima das Olimpíadas. Já consegui divulgar nas páginas as delegações das 4 equipas africanas de língua portuguesa. Então confira aí. E hoje, no clima ainda das Olimpíadas, vou trazer uma partida de duas xadrezistas de Cabo Verde que irão fazer parte desta grande festa do xadrez mundial. Falo da Deise Pereira, a revelação do campeonato deste ano, que foi a vice-campeã, e de Vânia Spínola, que também participou do campeonato e terminou no 4º lugar. A partida que trago hoje decorreu na segunda rodada do campeonato cabo-verdiano em femininos, e a história desta partida você confere logo após a vinheta. De brancas jogou Vânia Spínola e abriu com o peão do rei e seguiu a defesa siciliana. D3, Vânia fecha a siciliana e a Deise segue com o D6, fazendo lance meio que simétricos. Bispo E3, Vânia segue desenvolvendo as peças, o mesmo faz a Deise, colocando o cavalo da dama em C6. Bispo E2, cavalo F6, segue H3, E6, cavalo C3, A6 e depois do cavalo F3, bispo E7, as duas jogadoras fazem os roques e assim protegem os seus reis. A3, B5, vem aqui uma mini disputa por esta ala. Vânia desenvolve a torre para B1, bispo B7, a Deise fianqueta o bispo. Vânia vai para a ruptura e veio a primeira troca, C por B4, A por B4, torre C8, a Deise desenvolve a torre, duelando por essa coluna semi-aberta. Como verão na sequência, surge aqui uma pequena guerra por este peão atrasado. Dama D2, Vânia já antecipa a defesa e a Deise segue com o dama C7, posicionando todo o seu arsenal, apostando tudo nesta coluna com o peão vulnerável. E depois do bispo F4 surge o momento da partida. Com esta torre e dama fazendo raio-x no cavalo defendido somente pela dama, a Deise ganha este peão porque após a Vânia retomar, recupera a peça com o juro de um peão. Entretanto, o sacrifício de cavalo foi uma imprecisão, porque após este sacrifício, a Vânia tinha uma ótima sequência com o cavalo por B5, que a Vânia não encontrou no tabuleiro. Vamos fazer a análise desta sequência. Após o cavalo por B5, a dama está atacada, a barinha marca um empate, mas se a Deise for na ganância de ganhar um peão, ela perde a partida com este cavalo por D6, e se ela retomar o cavalo, Vânia retoma dando este garfo e vai perder no mínimo a qualidade. Por isso, a melhor sequência seria capturar o cavalo, mas ainda assim está caindo este cavalo. E aqui depois seria só uma troca de peões e no final da variante contém as peças. A posição está totalmente equilibrada. Porém, contudo, entretanto, a Vânia então cometeu aquela gafe de capturar o cavalo e assim acabou saindo da variante com um peão de desvantagem. E agora a posição está desequilibrada, conforme podem verificar pela barinha. Seguiu o jogo, torre C1, a Vânia mobiliza seu arsenal em defesa do peão atrasado e a Deise não perde tempo, dobra as torres nesta coluna
semi-aberta, exercendo forte pressão neste peão atrasado, que a Divania defende com o bispo D1. D5, a Daisy quer colocar o seu bispo para jogar. Torre B3, propondo a troca de um par de touros e assim aliviar esta forte pressão na coluna C. A Daisy prioriza simplificar os peões e aqui trocaram o par de torres e depois trocam os peões em E4. Partida já está desequilibrada, conforme vimos, mas seguirão jogando. Bispo E5 atacando a torre, que vai para C5. Bispo D4 volta a atacar a torre, que agora volta para a fileira de origem. Cavalo E5, cavalo C3, trocam mais um par de peças e assim vão simplificando a posição, o que beneficia a Daisy. Torre B1 visando ativar a torre, que estava escrava na defesa do peão. H6, a Divania aproxima o seu rei. Agora a Daisy tem um peão passado nesta ala da dama, mas que deve andar junto com o peão de B. Cavalo F3 e a Daisy avança o peão passado uma casa, estando agora a 4 da promoção. Torre A1 soa o alarme, porque a Divania precisa defender este avanço do peão. Mas a Daisy tem o torre A3 e a Divania não quer trocar as torres, então A4 o peão não para de avançar. Cavalo D2, a Divania traz mais uma peça para defender o avanço do peão passado. Bispo D5, mais um lance para apoiar o avanço dos peões. E aqui um lance de desespero, C4, mas a Daisy captura de passagem. A torre dá o cheque na oitava, mas a Daisy simplesmente cobre com o bispo. Cavalo B1 ataca a torre, que vai para D1. A Divania tomou uma decisão corajosa, capturando este peão. Torre C1, torre C8, defendendo o cavalo, mas a torre agora, escrava da defesa deste cavalo, parou de dar atenção ao avanço deste peão, que não para de criar calafrios. Tanto é que após o rei E2 visando descravar o bispo e assim apoiar na defesa da promoção deste peão, a Daisy simplesmente ignorou tudo isso e fez o A2. E aqui a única forma de evitar a promoção é entregando uma torre inteirinha com um final totalmente perdedor. E na verdade não foi somente a torre, mas também o cavalo está atacado e não tem nenhuma casa de fuga. Esta casa é defendida pelo bispo e essas duas são defendidas pela torre, fazendo valer a velha frase: cavalo no canto só traz desencanto. E nessa posição, a Divania, já sabendo que ia perder o cavalo de qualquer jeito e após ter perdido a torre, fez o último lance de desespero, entregando este cavalo e aqui abandonou a partida. E assim então foi a história de mais uma partida do campeonato cabo-verdiano em femininos, edição 2024. Antes de fechar o vídeo, vamos ver a precisão da partida. A leitura da análise de hoje será feita pelo xadrezista moçambicano Estenezelão Palma. A vossa atenção. Bom, aí nossa precisão de hoje na partida da Daisy, que esteve quase lá nos 95, jogou como uma máquina. A Divania Spinola se embaraçou, jogou bem, mas não deu para fazer nada. Obrigado, até os próximos vídeos.